dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir à história do torcedor do Coritiba que mudou o destino do clube. Coxa Branca, que eu simpatizo por ser rival do Atlético Paranaense, um time que eu odeio. Ah, e o Pablo, que foi tirar onda do Coritiba, que caiu no ano do centenário, e o Paraguaiense caiu também. Bem feito. A soberba precede a queda, às vezes literalmente. Mas sem mais enrolações, simbora lá reagir. Torcedor do Coritiba que mudou o destino do clube. Vou deixar o link do vídeo original fixado aqui na descrição. O canal do Luquita, ele sempre tá aqui no canal comentando, nas lives, é muito gente boa. Vamos lá se inscrever, deixar o like e comenta. Vim pelo cortes do Johnny. De uns anos para cá, uma história envolvendo um torcedor símbolo do Coritiba é citada. E de uma forma para inspirar a gente a reclamar menos e ver que apesar das dificuldades, ainda podemos encontrar um motivo para sorrir. Opa, eu sou o Luquita. E hoje vamos falar sobre a história do seu Jairton, que é um torcedor símbolo do Coritiba que conseguiu comover o país todo, e isso inclui o maior rival do Coritiba, o Atlético Paranaense. Paraguaiense. Então já vai se ajeitando aí e vambora. Provavelmente você já viu na televisão ou até mesmo navegando na internet um senhor que torce para o Coritiba, que assiste os jogos em uma cama de hospital. O nome dele é Jairton Rocha. Os torcedores que frequentam Couto Pereira também conhece ele como seu Jairton, pois ele mesmo estando nessa condição, ele sempre é alegre e comunicativo com as pessoas, o que consequentemente faz com que ele seja bem notado. Mas diferente do que você pensa, ele não mora na cidade de Curitiba, e sim em uma outra cidade, que é a cidade de Guaratuba, localizada no litoral do Paraná. Para se ter uma ideia, essa cidade fica a cerca de 200 quilômetros de Curitiba, e como seu Jairton não tem um carro, ele depende de caronas e até mesmo de vaquinhas para poder frequentar os jogos do Coxa, o que felizmente ele acaba encontrando com facilidade, muito por conta de seu carisma. Luquita, me desculpe a pergunta, mas o que seu Jairton tem? A condição do seu Jairton é classificada pelos médicos como distrofia muscular. Essa condição tem uma origem genética, ou seja, você pode desenvolver isso ao longo do seu crescimento. E falando de uma forma muito simplificada aqui, essa condição tem como característica a falta de produção de proteína para os músculos de membros se desenvolverem. Em outras palavras, o músculo das pernas ou dos braços ficam muito fracos, e normalmente essa situação acontece nos membros inferiores como as pernas, o que impossibilita a pessoa até mesmo de ficar em pé, e caso aconteça algum acidente como uma queda e fratura, a chance dos ossos se formarem de forma defeituosa aumenta drasticamente. E essa condição não é algo tão simples de ser diagnosticado, pois existem mais de 30 tipos de distrofia muscular, e alguns sinais são identificados logo na infância, como dificuldade para correr ou subir escadas. Dá pra ver que o Luquita ele se informa bastante pra fazer os vídeos dele, por isso que os vídeos dele são muito completos, sabe? Dá pra ver que tem conteúdo, informação, ele não tá falando da boca pra fora. Ele se informa, estuda antes de fazer o vídeo. Sendo tanto de movimentação quanto de uma dor insuportável. E até mesmo existe a possibilidade da criança ter dores na coluna, sendo mais específico na região lombar. E sendo bem sincero, dor na coluna é coisa de gente velha. Então se eventualmente uma criança reclamar de dor na coluna, leve para um hospital imediatamente. Além de também ter a possibilidade de casos mais graves, onde acaba afetando os membros superiores, como os braços e até mesmo a face, colocando a pessoa praticamente em um estado vegetativo. E para ter o diagnóstico correto, busque um especialista, pois ele vai te falar sobre a situação e o que precisa ser feito para amenizar a dor da criança. E vale lembrar que cada pessoa tem um corpo diferente, não existe solução universal para um problema tão complexo quanto esse. E agora que eu expliquei a situação do seu Jairton, precisarei falar da maneira como descobriram essa situação. E no caso dele, foi no ano de 1981, quando ele tinha apenas 13 anos. Na época, ele sentia dores fortes na parte do quadril para baixo, e não era apenas em um movimento específico, como subir escadas, e sim o tempo todo. A família claramente notou que isso não é algo normal, e levou Jairton para o hospital, para que eles fizessem um diagnóstico, que foi constatado que ele tinha distrofia muscular, e no caso dele, foi recomendado que fosse feita fisioterapia para amenizar o problema. Só que estamos falando do ano de 1981, onde as coisas não eram tão
acessíveis como são nos dias atuais. Então a família dele precisava sair de Guaratuba e ir até Curitiba para fazer essas sessões de fisioterapia. O que eu nem preciso falar que era algo absurdamente caro, e ao longo prazo a família acabou não conseguindo mais sustentar, pois na mesma época o pai de seu Jairton acabou falecendo devido a um acidente vascular cerebral. Então dessa forma, seu Jairton ficou preso em um leito de hospital, já que ele não consegue mais utilizar as suas pernas, o que seria o fim para muitas pessoas, mas ele conseguiu se manter forte ao ponto de construir uma família. Mas o que mais motiva ele a continuar sorrindo dessa forma é o Coritiba, tanto que ele se tornou importante para o clube no ano de 2013. A ligação dele com o clube vem desde os 8 anos de idade, influenciado pelo pai, e o amor de Jairton pelo Coritiba é tão forte que o clube o ajudou a se manter forte diante das dificuldades. E no ano de 2013, quando o Coxa brigava contra o rebaixamento, os dirigentes do clube ficaram sabendo da história dele e o chamaram para fazer uma palestra motivacional para os jogadores em uma partida contra o Botafogo. Jairton fez a sua parte e falou o que ele sentia, e o Coritiba venceu as partidas contra o Botafogo por 2-1 e contra o São Paulo por 1-0. Cheguei a me arrepiar todo agora aqui, o que acabou garantindo a permanência do Coritiba na Série A do Brasileirão. E após essas partidas, os torcedores ficaram sabendo da história dele, tanto que ele sempre é recebido com carinho lá. Ele também tem um plano de sócio-torcedor vitalício dado pelo próprio Coritiba e passe livre no estádio. Merece. O mais legal disso tudo é que ele ganhou duas coisas que marcaram ele: uma camisa autografada por todo o elenco de 2013 e o reconhecimento da diretoria do clube, e também do maior ídolo do Coritiba, Dirceu Kruger, que se você que é torcedor do Coxa quiser, eu posso fazer um vídeo sobre ele. E desde então, seu Jair... Eu não sabia que era o maior jogador da história do Coritiba. Tem que fazer um, Luquita, vai ficar trio, vai ficar show de bola. Eu achava que era o Alex Cabeção. Jairton frequenta os jogos do Coritiba, chegando ao ponto de fazerem campanha para que ele ganhasse o FIFA Fan Awards e levasse a história de superação dele para o mundo. Esse prêmio do FIFA Fan Awards é um prêmio dado pela FIFA para a melhor história da temporada. E quando eu digo história, não é de um time ser campeão, e sim de um torcedor que superou alguma condição ou doença, teve um gesto de empatia com alguém que ficou muito marcante, ou até mesmo de amor dele para o clube. Pense em uma história que você restaura um pouquinho da tua fé da humanidade. É esse tipo de história que é premiada, o que consequentemente é o caso do seu Jairton, que tentou concorrer no ano de 2021, mas infelizmente não ficou nem no top 3. Mas nada impede dele tentar novamente, vai que um dia ele ganha. Enquanto isso, teve outra coisa que eu achei muito legal que eu resolvi trazer aqui, que é algo bem diferente do habitual no nosso futebol. E para isso, precisarei falar do Atlético Paranaense, que para quem não manja muito de futebol, tanto o Coritiba quanto o Atlético formam um clássico que é chamado de Atletiba. Nesse caso, as torcidas não se bicam. Isso daqui era pra ser com as cores azul, as cores do Paraguai. Especialmente as organizadas, que fazem o que elas sabem fazer de melhor. Briga generalizada, tanto dentro do estádio quanto fora até mesmo da cidade onde está acontecendo o jogo. De toda forma, o que realmente interessa por aqui é que o Atlético convidou o seu Jairton para ir assistir um Atletiba lá na Arena da Baixada, que é o estádio deles. E diferente do que muitos podem pensar, seu Jairton não foi com roupa neutra, e sim com a camisa do clube dele, segurando a faixa "Coxa eu te amo" no camarote do estádio. Brabo. Aí foi uma atitude braba da diretoria do Paraguaiense. De forma particular, eu valorizo demais essas atitudes, que no meu ponto de vista, vale muito mais do que qualquer campanha que é voltada para o marketing. E o que podemos aprender com o seu Jairton é que apesar das dificuldades da vida, ainda é possível sorrir um pouco. Sei que muitas vezes acabamos pegando uma lupa para ver os nossos problemas, e acabamos nos esquecendo que tem coisas que estão completamente fora do nosso alcance, e devemos muitas vezes lidar com essa situação para o resto de nossas vidas. Além disso, é super normal você se apegar a algo para tentar ver uma luz no fim do túnel. Tem gente que se apega a alguém como um pai e mãe, ou então até mesmo a um personagem que acabou passando uma mensagem enquanto a pessoa estava em um momento difícil. Enfim, cada pessoa é uma pessoa, e muitas vezes sequer sabemos o que fez ela se tornar o que ela é hoje em dia. E de vez em quando, a vida pode ser sim um morango. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse vídeo. O teu comentário é muito importante por aqui. Além do mais, dá uma olhadinha. Top demais, qualidade, conteúdo dele qualificadíssimo. Vai lá no canal dele e comenta, vim pelo corte do Johnny.
Tem que parabenizar também o Luquita por um vídeo top desse. Pá, de qualidade mesmo. E na descrição do vídeo que tem o meu servidor no Discord. No mais, eu espero que você fique bem e nos vemos na próxima. Seu Jairton merece todo o reconhecimento, não só dos torcedores do Coxa, de todo torcedor que gosta de futebol. E o Luquita cada vez melhor nos vídeos, ele consegue falar de futebol de uma ótica diferente. É por isso que é um dos meus canais favoritos. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!